Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Dirige-te e hoje a gente vai falar sobre hábitos, como manter a constância e a persistência nos nossos hábitos para ter resultados reais. Aqui hoje eu quero começar com uma reflexão e depois contar um caso para vocês nessa primeira parte. E é que os hábitos, muitas vezes a gente pensa que é começar a repetir algo só por repetir. E não é isso. Eles moldam a nossa vida por completo e eles são os que trazem os resultados. Somos seres muito influenciados. Nós vivemos em comunidade, a gente precisa de outras pessoas e estamos compostos pelo que consumimos, pelas pessoas que nos rodeiam. A gente está composto também por tudo aquilo que a gente decide consumir dia a dia. Livros, arte ou aquilo que a gente fala, não gosto tanto, mas mesmo assim a gente continua ali. Então, até que ponto eu sou influenciada e decido, o que serve para mim, o que é de acordo com as minhas crenças e os meus valores, baseado no que eu estou consumindo, e até que ponto eu começo a copiar o que não é para minha vida, o que eu não quero, e inclusive eu tomo como base a vida dos outros para minha vida. Então a gente vai falar de hábito nesse sentido, de como realmente ter ele consciência do que eu estou escolhendo e por quê. E por que isso deveria ser uma prioridade na minha vida. Vamos lá, eu quero contar algo assim para exemplificar e deixar bem real que aconteceu e que acontece muito no dia a dia. No meu caso, eu muitas vezes já deixei de fazer uma atividade, uma tarefa do trabalho, porque eu não queria terminar e a minha desculpa era: eu vou ler. Parece algo super produtivo, parece algo melhor do que eu terminar a tarefa e é uma desculpa para minha cabeça, para minha mente, para mim mesma, de que eu estou fazendo algo, mas a verdade é que eu não estou terminando o que eu deveria. Ou às vezes sair só para não ter que tomar a responsabilidade de refletir e pensar o que é que eu realmente preciso fazer, eu preciso sentar, planejar. Então, temos muito isso em nós impregnados de querer fazer outras coisas ou nos distrair para não nos fazer responsáveis do que precisamos. E isso é o que também impede a gente de gerar constância. Vamos lá, a gente já falou muitas vezes que um hábito, ele se encaixa na nossa vida e ele cria padrões. Agora, qual é a forma correta, como o nosso cérebro entende isso e como isso realmente funciona no dia a dia, na nossa vida, para a gente entender antes de ir para a parte prática. O hábito, ele é uma escolha que a gente faz e quando a gente vai repetindo essa escolha várias vezes, se transforma em uma rotina. E para se transformar em uma rotina, eu preciso ter constância, consistência no que eu estou fazendo. Claro que já foi comprovado várias vezes e eu sempre cito estudos aqui de Duke Universidade, de Harvard, onde 45% e até mais do que fazemos está em piloto automático. Ou seja, antes de ir para o piloto automático, eu tive que ter uma escolha e que repetir isso. E quando isso me custa esforço, o que é que acontece? Eu não quero começar algo novo e o meu corpo, o meu cérebro, sem que eu mesmo me dê conta, decide isso por mim. Então, que ponto é esse ponto de inflexão que eu decido que algo vai ser um hábito para ele se transformar e ser automático na minha vida? Eu preciso refletir e ter essa consciência de que cada vez que eu decido tomar uma ação de manhã, durante o dia,
essa ação precisa ter sido planificada antes. Por isso, o planejamento, né, e nos planificar é tão importante, porque quando eu coloco algo aí e tenho essa consciência e vou repetindo porque eu tenho um objetivo, porque eu quero conquistar algo, eu vou repetindo e isso vai se transformando em um hábito na nossa vida. Por isso que já o nosso corpo pede, sabe a hora do almoço, sabe a hora da janta, a gente sabe a hora de parar por lanchinho. E aqui o perigo e o que me preocupa muito e nos deve ser um alerta e preocupar a gente são as distrações. A gente já falou em outro episódio sobre o foco, onde as distrações têm sido um hábito nas nossas vidas. E quando a gente faz distrações de hábito, isso é muito perigoso porque cada vez que eu tento começar uma atividade, que eu tento ter uma rotina, eu me perco para as distrações, porque eu fico entediada, porque eu já não tenho foco. E aí é a questão, vamos lá. Como é que eu consigo pegar o que é distração e ir eliminando, concentrando, dando, né, essa permissão, dando esse espaço na minha vida de poder refletir, de poder orar, fazer devocional, de poder ter esses momentos de calmaria e não apenas todo o tempo, porque agora a gente está sendo forçado a tomar decisões cada vez mais rápidas. Isso é necessário no trabalho, isso é algo que se está exigindo de nós cada vez mais. E como todos querem a nossa atenção e é algo muito valiosa, ter, né, essa sobrecarga e tirar a atenção de uma atividade à outra já é algo normal. Então é um hábito, mas é um hábito que a gente tem que ter muito cuidado para não entrar na nossa vida. Distração e ter um planejamento já é o primeiro passo para que o nosso cérebro entenda que essa atividade eu fiz ontem, eu já fiz hoje de novo, então eu vou repetir novamente. E aí a gente vai entendendo e colocando de forma muito natural na nossa vida. E mais do que importante, que eu me alegro muito, é quando eu olho e vejo, quando eu comecei a caminhar, eu fiz por um objetivo e agora eu faço porque eu amo, porque eu não posso ficar sem, e já é um hábito impregnado na minha vida. Só que tem algo que a gente faz e não deveríamos fazer, que é sempre condicionar um hábito a algo ruim. Quando a gente fala, eu vou ser obrigada a fazer isso e reclamo e passo, quando eu tô fazendo essa atividade, fico todo o tempo reclamando. O que é que acontece? Acontece que eu sempre vou associar isso a algo ruim e as distrações a algo bom, não. Mas se eu agora for para as redes sociais, ou se eu for comer algo, ou se eu for fazer isso, é muito mais prazeroso, é melhor. Claro, o nosso corpo tá programado para sobrevivência e para deixar e para o prazer. Então a gente nunca vai querer ter esforço, gastar mais energia, tanto o nosso corpo como nós. E aí é onde mora o perigo, tá sempre reclamando, tá sempre vendo o negativo. E agora, quando a gente entrar na parte prática, eu vou colocar os passos que a gente deve usar na hora de colocar o hábito em prática, na hora de ter constância, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então aqui, resumindo tudo o que a gente falou, a gente usa muitas vezes atividades que nem sempre é algo ruim, mas só para não ter constância em algo que eu faço ou para procrastinar. E isso tem a ver com hábito, por quê? Porque quando eu não repito e não vou criando essa constância, eu não vou conseguir fazer ou ter uma rotina. E mais do que isso, é muito natural em nós ser esse ser procrastinador, onde a gente é muito inteligente. Eu uso desculpas para me convencer de que o que eu estou fazendo é realmente correto, mas não é o que eu preciso fazer. E outras vezes eu quero convencer a mim e quero convencer aos outros. Então, aí é a parte mais importante que a gente tem que levar daqui.
por que eu estou fazendo isso? Cada vez que você começar uma ação, você tem que pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu quero me convencer, quero convencer aos outros, qual é a razão? Então aí a gente sempre ter consciência disso é importante. E o planejamento, porque quando eu refletir no que eu quero fazer e por que eu quero fazer, eu consigo me programar e aí já colocar isso de forma consecutiva, né, de forma recorrente na minha vida. E agora a gente vai entrar na parte prática, onde eu vou te contar quais são os passos, o que evitar e o que fazer. Agora que você entendeu como funciona um hábito, como é a teoria, a gente vai entrar na parte prática de como quebrar um ciclo e como criar novos, ou como fazer de verdade que isso funcione no dia a dia. Primeiro ponto é o mapeio automático. A gente tirar tempo para começar a ver o que é que eu estou fazendo e às vezes nem percebo, ou o que eu faço com muita frequência. Muitas vezes a gente reclama, eu vejo muito no trabalho que a pessoa fala, eu não rendo no trabalho, todo mundo me corta. E de repente a pessoa está na mesa das outras conversando. Isso muitas vezes é pelo um gatilho que a gente quer procrastinar ou porque a gente está muito disperso pelo que a gente já conversou antes, pelo foco. Então a gente precisa, como a gente muitas vezes não vai ver, não é tão fácil ficar no telefone no trabalho, a gente precisa de uma distração. E qual é a distração? Nesse momento, buscar conversar com alguém ou estar conversando. Então, tem o tempo que as pessoas passam interrompendo a gente no trabalho e o tempo que a gente mesmo faz questão de interromper os outros. Então, é colocar atenção no que é automático. O que é que eu estou fazendo de forma automática e não percebo? Agora, o segundo ponto, qual é? O segundo ponto é a gente começar a substituir, não eliminar, não é eu quero tirar isso de uma vez, não. Nosso cérebro não funciona assim e não fica bem, porque quando a gente quer, por exemplo, tem o tema das dietas milagrosas, quando o pessoal quer, vou tirar tudo, vou só beber água. Gente, eu já vi e eu conheço pessoas que ficaram uma semana só tomando suquinho, água. Eu conheço gente que já teve anemia por tentar fazer dietas loucas. E acontece, e já é comprovado que quando a pessoa faz, algo ao extremo, a tendência é voltar aquilo ou voltar com um impulso maior, porque foi uma abstinência e não consegue. Então aqui o tema não é cortar, vou mudar radicalmente, totalmente, substituir. Tem pessoas que sim conseguem, existem casos, mas é substituir. Por exemplo, eu tô comendo muito, ou a cada momento eu tô picando alguma coisa. Eu preciso ter alguma coisa para picar, senão eu não tenho sossego. Preciso estar mastigando alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou ir reduzindo a quantidade de coisas que eu tenho em casa para não gerar esse gatilho de ficar picando a cada momento. Ou então, se eu levanto muito, porque eu, na minha cabeça, eu vou pegar uma água, eu tô vendo a pessoa trabalhar e vou cortar ela, o que é que eu vou fazer? Eu já vou ter na minha mesa a minha água para eu não estar levantando a cada momento. Ou cada vez que eu levantar, o que é que eu vou fazer? Já tenho a consciência, já percebi que eu tô levantando de novo para cortar o trabalho dos outros ou para conversar, porque eu não quero terminar essa atividade. O que é que eu vou fazer? Respira fundo, continua ali e fala, daqui a pouco eu vou. Quando a gente vai adiando, a gente faz depois. Tanto que a academia é sempre assim, na segunda, ano que vem, mês que vem, a gente tem muito essa tendência de ir adiando. Então, o que a gente tem que fazer? Associar as nossas ações a um propósito ou porquê. Qual é a razão, qual é o motivo que eu quero fazer isso? Porque quando a gente já vai entendendo essas etapas aqui, já fiz a primeira, já fiz a segunda, e agora por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porque se o hábito não tiver um propósito, se a gente não saber por que a gente tá fazendo,
Isso, com o tempo, a gente não vai manter a constância, que é o que precisamos para virar rotina e ficar de vez na nossa vida, ou eliminar algo que já a gente foi fazendo tantas vezes que agora é difícil deixar ou abandonar. E aqui a questão é: por que eu caminho? Eu gosto porque me faz sentir bem. É o momento que eu tenho para pensar. É o momento que eu tenho para escutar um episódio ou outro de um podcast que eu gosto. É o momento que eu tenho para me conectar comigo. No meu caso, é o momento que eu tenho para refletir. Esse momento de silêncio na manhã com os pássaros me acalma tanto. Porque a gente falou no início que quando a gente reclama muito, a gente vai criando esses gatilhos, porque aqui, hábito e rotina, a gente fala muito de gatilho e recompensa, mas a gente vai criando gatilhos negativos e isso faz mais difícil adotar o hábito. Então, quando eu tenho um propósito que eu sei, por exemplo, por que eu vou fazer exercício, por que eu vou na academia? Porque eu quero ter uma melhor qualidade de vida, eu quero exercitar o meu corpo, ter músculo. Isso, quando termina, eu me sinto tão bem. No fim do dia, já riscar essa atividade é como, que prazer, ação concluída. Quando a gente vai internalizando os benefícios e entendendo por que eu faço, por que esse benefício para mim, por que eu tenho esse trabalho. Eu queria tanto um trabalho que eu fosse escutada, vista, onde eu pudesse aportar, e é algo que eu tô de acordo. Essa empresa, eu amo tecnologia, no meu caso eu amo tecnologia, amo trabalhar, eu consegui esse posto, me mudei, me desafiei. E você? Onde você está trabalhando? O que você tem se desafiado? Agora, se a pessoa só fala, meu Deus, trabalho, eu amo descansar, é fim de semana, eu comemoro quando é sexta-feira, eu comemoro, tá sábado, domingo, comemoro, chega segunda, eu tô emocionada porque é o dia, às vezes domingo, nem sempre eu faço caminhada, eu falo, vai começar o meu dia de eu caminhar, vai começar a minha rotina, eu amo. Então, a gente entender que reclamar, que colocar muitos gatilhos negativos não favorece, isso ajuda bastante. E como eu falava, eu amo o fim de semana, sexta-feira, mas eu também sei qual é o propósito do meu trabalho. Esse trabalho me edifica, eu tenho algo para ocupar minha mente, eu tô fazendo algo que eu gosto, eu tô me desafiando, eu tô sempre buscando melhorar, eu amo. Então, e você? A gente tem que aprender e começar a dar propósito ou entender o propósito do que eu faço. Por isso é tão importante a gente ter um planejamento, objetivos. E o quarto ponto é criar micro comemorações, micro objetivos. E aí a gente vai trabalhando dia a dia em recompensas. Qual é o gatilho, esse objetivo que tem o tempo determinado. E aí esses 4 passos é o combo perfeito para você criar hábito e ter rotina e constância. Porque olha só, quando a gente tem uma motivação, a gente fala, a minha recompensa vai ser essa. Você vai querer essa recompensa amanhã e depois também. Então a gente vai criando micro ações para alimentar esses desafios, e isso vai fazendo a gente feliz, porque eu já sei porque eu tô fazendo, qual é o benefício, eu já sei que eu vou ter uma recompensa. Claro que, por favor, não vai comer chocolate todo dia depois de fazer exercício, né? Mas a gente pode... Eu amo essa fruta, então eu vou me permitir. Eu, por exemplo, só tomo meu café depois que eu faço a minha atividade. E eu tô esperando aquele momento, mas eu só tenho esse momento depois de eu fazer a minha caminhada. E é um momento que eu aprendi a amar, que eu não gostava, mas aí a gente vai, claro, antes de virar um hábito, uma rotina, custa um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de tempo. Então, vai colocando, olha a agenda, é um tédio sentar para fazer planejamento. Eu tenho o planejamento descomplicado e a mentoria. Então, se você quer facilitar e acelerar o passo, eu estou aqui para isso. Mas você tem que começar a colocar facilidades no meio do caminho. Se tem uma sorveteria que você ama, corta caminho, não esteja passando aí, por favor, para que em algum momento falar, não, eu mereço.
E aqui, antes de fechar, né, já tendo os 4 passos, antes de fechar totalmente, a gente tem que parar muito com o eu mereço. A gente merece muita coisa, mas a gente tem que parar de procrastinar e de encontrar desculpas para nós mesmos que o que a gente tá fazendo agora, a distração, essa comida que eu nem tô com fome, mas tô comendo por ansiedade, ou deixar de fazer o que eu deveria fazer, é porque eu preciso ser feliz. Eu tô gastando porque eu mereço. A gente merece, mas a gente também deve ser consciente. Constância, o esforço, isso traz um resultado, e a falta dele também traz um resultado que é ainda pior, porque a gente tem resultado físico, intelectual e emocional para os dois lados. Quando eu deixo de fazer, eu me culpo muito. Quando eu deixo de fazer, eu começo a questionar tudo. E aí a gente questiona nessas 3 áreas, né? Porque a gente não vê o resultado e a gente está insatisfeito como nos vemos, a gente está insatisfeito como as pessoas nos vê, a gente está insatisfeito porque não consegue resultados. E quando é a parte boa, custa trabalho e a gente fica, né, muito mais satisfeito e a gente vai crescendo e ampliando esse repertório. Então, reflete nisso e entenda a importância da gente ir pegando e colocando no nosso dia a dia em prática esses pontos. E espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu, de ter compartilhado isso com vocês. Deixa aí comentários do que você gostaria de aprender, do que mais você quer colocar na sua vida e melhorar. E nos vemos no próximo episódio.